escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Amém. Amém? Amém. Pode passar a tela, nós temos só 2 telas, coloca a primeira, por favor. O texto fala de 3 tipos de pessoas: filhinhos, jovens e pais. Vamos repetir? Filhinhos, jovens e pais. Na segunda vez que cita filhinhos, ao invés de filhinhos, na minha tradução fala crianças. Então, filhinhos ou crianças. Então, filhinhos, jovens e pais. A Bíblia tem um jeito bastante próprio de falar de certas realidades, e a gente precisa ter conhecimento disso para não fazer uma interpretação, uma leitura equivocada. E esse é um texto bastante exemplar nesse sentido, porque você pode entender ele de 2 modos. Você pode entender João escrevendo para crianças mesmo, né, quem está na infância, para adolescentes e jovens, e para os mais velhos, que ele chama de pais. Então você estaria falando aqui de uma idade cronológica. Os mais novos, os bebezinhos, os fraldinhas, as crianças, os adolescentes e os jovens, e os mais maduros, os pais. Mas não é provável que, por exemplo, João escrevesse a carta para crianças, né? As cartas eram endereçadas para os adultos, e malemar as crianças conseguiam ler e escrever naquela época. Poucas pessoas podiam ler e escrever, e mesmo que ele escrevesse para os pais lhe passarem as crianças, não era comum escrever para a criança. Então, ao invés da gente olhar para o texto como idade cronológica, criança, adolescente e adulto, né, filhinho, jovem e pai, a gente pode olhar para o texto de um outro jeito e ver no texto não a idade cronológica, mas a idade na fé, a idade espiritual, o nível de maturidade que cada pessoa tem na fé cristã. Então imagine que nós tivéssemos aqui um senhor de 70 anos que acabou de se converter, tem 70 anos, acabou de se converter. Na fé, ele é uma criancinha, um filhinho, embora o seu corpo, os seus cabelos brancos, as suas rugas, a sua falta de dentes, a sua falta de vigor físico, deixe claro que ele é idoso, terceira idade. Mas se ele acabou de conhecer Jesus, apesar dos 70 anos, na fé ele é uma criança recém-nascida. Então ele seria um filhinho. E você pode ter também um jovem, por exemplo, de 21 anos, que sempre caminhou com Deus, nasceu num lar católico, recebeu os sacramentos, tem uma vida de oração, vai à missa, se confessa. Ele ainda não casou, ele não tem filhos, mas com 21 anos ele já pode ser, na fé, não um filhinho ou um jovem, mas ele já pode ser, na fé, um pai. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, com 15 anos, quem é que tem 15 anos? De vocês? Alguns têm 15 anos? Você não tem não, irmão? Isso é mentira, em nome de Jesus está desmascarado. Chegou levantando a mão, olha que cara de tal. Quem que tem 15 anos tirando o irmão ali? Receba a libertação, né? Quem que levantou? Aqui, tem uma, aqui também. Com 15 anos, Santa Teresinha tinha certeza que Deus queria que ela fosse santa. Ela tinha certeza que o lugar onde ela seria santa era uma vida religiosa, como freira, morando num Carmelo. Quer dizer, com 15 anos, Santa Teresinha já não era filhinho nem jovem, Santa Teresinha já era
Não era isso aí não, irmão. Não era isso aí não, não foi combinado não. Ela já era pai, ela já era mãe, ela já era madura na fé com 15 anos. Vocês já ouviram falar de Carlo Acutis? Não? Passa a tela, por favor, 2 vezes. Carlo Acutis é esse jovem aqui, ó, italiano, morreu com 15 anos. A igreja está estudando a vida dele para um processo de beatificação. Carlo Acutis fez a primeira comunhão com 7 anos. Curiosamente, não nasceu num lar de pais católicos praticantes, era batizado católico, mas os pais não eram. O pai dele é economista, homem muito rico, dado a uma vida mundana, uma vida social, de status e tudo mais. Mas ele, a partir do testemunho da avó, desenvolveu a fé, e desde os 7 anos, Carlo Acutis ia à missa todos os dias, rezava o rosário todos os dias, confessava-se com muita frequência, e ele tinha um amor tão grande pela missa e por Jesus na Eucaristia. Era dado a internet, gostava de mexer com o computador, que ele criou um site, um blog, para divulgar para os jovens do mundo inteiro os milagres eucarísticos, para que os jovens pudessem acreditar na presença de Jesus na Eucaristia. E ele fez a mãe dele viajar com ele, eles tinham condições materiais, a todos os santuários onde tem milagres eucarísticos. E ele fazia a pesquisa, ele tirava as fotos, e ele criou uma obra maravilhosa para falar de Jesus na Eucaristia, para alcançar jovens do mundo inteiro, sem que ninguém pedisse isso para ele. Ele, com 15 anos, já não era nem criancinha, nem jovem, ele já era pai espiritual, ele era um jovem maduro na fé. E ele cheio de sonhos, cheio de projetos, fazendo palestras, trabalhando com a juventude, desenvolvendo o blog dele. De repente começou com uma tosse, uma febre, não passava, foi no pediatra, e não, é só uma gripe, uma coisa simples, vai tomar um remédio, aquilo foi agravando, foi piorando, ficou acamado, levaram num outro médico, um especialista, e aí descobriu que ele estava com uma doença gravíssima, muito avançada, e o médico deu 1 mês de vida para Carlo Acutis. E Carlo Acutis em 1 mês morreu. E aquele último mês, com fortes dores, sem conseguir falar, tossindo muito, sofrendo muito, ele falou para a mãe: eu quero oferecer todo o meu sofrimento pela conversão dos jovens, e quero oferecer todo o meu sofrimento pelo Papa Bento XVI. Ele morreu nos dias ainda do Papa Bento XVI. E a gente não tem dúvida que um jovem desse já era um pai na fé e foi para o céu. Não é a idade cronológica, é a idade na fé. E aí foram fazer uma varredura no computador dele, porque ele era um jovem do nosso tempo, da internet, talvez um dos primeiros que vão ser canonizados, tendo sido um jovem da internet virtual, né? Nunca, em nenhum momento da vida dele, ele fez uma pesquisa relacionada a qualquer forma de imoralidade sexual, de impureza sexual. Toda a pesquisa de Carlo Acutis, os estudiosos vasculharam o computador dele, nem notícias do que acontecia nos países, futebol, moda, nada disso. Só pesquisas relacionadas ao céu, à Eucaristia, aos santos e à Palavra de Deus. Com 15 anos, vivendo na Europa, rico, tendo acesso a tudo que ele quisesse pelo dinheiro que os pais tinham, mas ele, desde os 7 anos, já era uma alma evoluída, né, desenvolvida, madura na fé. Ele, em breve, vai ser, com toda certeza, beatificado e um dia canonizado. Né? Ali do lado dele, nós temos Chiara Lute Baldano. Já ouviram falar? Chiara Lute, uma jovem focolar, que é um movimento que a igreja tem, muito belo, fundado por outra Chiara Lubick. E ela também enfrentou o drama de uma enfermidade gravíssima na sua mais tenra juventude. E viveu todo o drama
do seu câncer, oferecendo a Jesus e pela conversão dos jovens. Veja, a igreja tem milhares e milhares de santos canonizados, muitos deles crianças e jovens, mas eu estou falando de gente do século XXI, de gente da nossa época, que ouviu, né, que vê televisão, que ouviu rádio, que conheceu o shopping center, que estudou no nosso tempo, que acessou a internet, gente da nossa época, né? Pode passar a tela. Essa daqui, Chiara Petrillo, outra italiana, essa chegou a casar-se, teve 3 filhos, na terceira gestação descobriu um gravíssimo problema de saúde, e como nas 2 primeiras gravidezes ela foi incentivada pelo médico a abortar, porque os 2 primeiros filhos dela tinham problemas de formação, e ela teve os 2, o primeiro nasceu, ficou poucos minutos com ela e com o esposo, e veio a falecer, mas ela correu todo o risco de perder a própria vida para gerar a vida daquela criança. E tem os vídeos dela na internet, tem fotos deles na internet, fotos do casamento, o marido dela, as crianças. Perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho, e o terceiro que vinha saudável, enfim, ela tem um filho para passar um bom tempo junto dos 2. Ela descobriu também uma grave enfermidade, e o filho nasceu, mas ela morreu. Aquele tampão no olho é porque a enfermidade alcançou também uma das suas vistas, mas em todo tempo ela viveu a sua fé com esse lindo sorriso no rosto, porque ela tinha encontrado aquilo que era a coisa mais importante da vida dela, o sentido da vida dela, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou um marido e um filhinho para trás, que continuam vivendo no nosso tempo, né? Corajosamente. Aquele outro do lado ali não é italiano, é brasileiro, é carioca, surfista, né? O Guido Schaffer. Ele tinha um grande desejo de ser sacerdote. A vida dele era o esporte, a juventude, a alegria, um jovem que saboreava a vida como todos nós fazemos, queremos fazer. Mas ele também foi alcançado de uma maneira maravilhosa por nosso Senhor Jesus Cristo, e ele quis doar, ele quis entregar totalmente a sua vida ao Senhor. O desejo de ser sacerdote, até tinha uma outra foto com ele com a camiseta de seminarista, que ele começou inclusive, mas ele acabou perdendo a vida naquilo que era a grande paixão dele, né? O mar. Então, nós estamos falando de jovens de pouca idade, mas que na fé se tornaram pais e mães gigantes, homens e mulheres grandes. Agora eu peço que você volte lá aquela tabela, e aí nós vamos entender o seguinte: a palavra diz que os filhinhos são aqueles que acabaram de ter os pecados perdoados e acabaram de conhecer o Pai. É aquela pessoa, eu, você, um velhinho, uma mãe, um jovem, não importa a idade cronológica, que acabou de ter um encontro pessoal com Jesus, acabou de ser alcançado pelo amor de Deus, entender o caminho da salvação, começou uma caminhada, está vivendo o entusiasmo, o fogo do primeiro amor. A grande marca é essa: conhecem o Pai, estão vivendo o primeiro amor. Essa é a característica. A característica do terceiro grupo, que são os pais, são aqueles que conhecem aquele que é desde o princípio, Deus. Quer dizer, eles têm um conhecimento mais profundo de Deus. Os santos, os mais velhos na fé, eles não são maiores ou melhores, eles só têm mais conhecimento de Deus, eles têm vivência, eles têm maturidade na fé. Essa é a característica. E o terceiro grupo que está no meio ali, os jovens, são aqueles que vencem o maligno. Por quê? Porque são fortes, e fortes por causa da palavra de Deus. Então, jovens são aqueles que estão em crescimento. Então, aqui eu me refiro aos jovens, cronologicamente a vocês, porque vocês
estão em crescimento físico, emocional, psíquico, biológico, mas também, graças a Deus, já estão na igreja. Já estão na caminhada, ou vêm do berço, receberam a fé dentro de casa com o pai e com a mãe, ou vieram alcançados por Jesus de outro modo, por um amigo, um primo, um conhecido. Cada um veio por um modo. Eu, por exemplo, não recebi a fé em casa. Eu fui batizado quando criança, mas nem levado para a primeira comunhão, eu não fui, porque meus pais não tinham caminhado na igreja. Fui parar na primeira comunhão por acaso. Um belo dia eu fui fazer uma partida de futebol com os colegas à noite. Ia ser uma partida entre uma rua contra outra rua. E 2 integrantes do time não podiam ir para o jogo se não rezasse o terço em casa com a mãe. Aí eu falei, mas o que é terço? Vamos lá em casa que você vai entender. Tá bom, vamos lá. Demora? Não, uns 20 minutos. Beleza. Aí fomos todos para casa da Dona Júlia. Aí sentou todo mundo o time inteiro, né? Suado, fedorento. Sentou na sala, a Dona Júlia acendeu uma vela, uma imagem da Senhora, e começou a rezar o terço. Querido Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria, primeiro mistério, segundo mistério. Que coisa louca. Em casa não tinha religião. E aí, no final do terço, ainda rezou a ladainha para ajudar, né? Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Rita, rogai por nós. Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Eu não entendia rogai. Eu falava, rogai por nós. Rogai por nós. Confesso que quando falava Ave Maria, cheia de graça, como eu não sabia que existia uma Maria, que era mãe de Deus, mãe de Jesus, não sabia mesmo. Eu falava, será que eles estão falando com alguma ave, né? Algum pássaro que existe? Não sei. Olha a ignorância, gente. Olha a estupidez da criatura. Isso era o ano de 94, 95, por ali. Não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo ali. Aí quando saímos do terço, os meninos perguntaram, você não sabe rezar nada? Eu falei, não. Agora eu já sei, rogai por nós. Rogai por nós, já estava craque, né? Ave Maria eu aprendi a primeira parte, o rogai por nós já estava expert, né? E aí eles falaram, mas você não fez primeira comunhão ainda? Eu falei, fiz o quê? Primeira comunhão. Eu falei, nem a primeira, nem a segunda, né? Nem sabia que tinha comunhão. E aí eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe, mãe, eu fiz primeira comunhão? Aí minha mãe olhou, que história que é essa? Você não fez não, seus irmãos que fizeram. E fui lá na igreja sozinho para me inscrever para a primeira comunhão. Porque todo mundo tinha e eu não tinha. Eu falei que, nossa, me senti assim, né? E aí a secretária paroquial falou, não, você não pode se inscrever, tem que vir a sua mãe e os seus irmãos. Eu falei, a minha mãe trabalha nesse horário, não tem como. Então pede para um dos irmãos. Aí meu irmão foi todo animado de levar para a inscrição, né? Roubei o tempo dele. Depois entrei na comunhão. As experiências que eu tinha de fé quando era criança, fui algumas vezes nos cultos de igreja protestante, porque amigo, vizinho, primo, então adventista, Assembleia de Deus, igreja quadrangular. Até que eu gostava, porque tinha lanche no final. Música, lanche no final, gostava. Mas também era um centro de macumba, tinha um centro na minha rua, nas festas lá dos santos mais importantes, Cosme e Damião, ele chamava molecada porque dava pipoca, dava pastel, canjica, churrasco. Tá certo que o dia inteiro a gente viu o bode lá sacrificado, sangrando na calçada, e à noite a gente comia a carne do bode, né? Mas o que eu tinha de contato com a religião era isso, não tinha noção de nada. Não tinha noção de nada, né? Fui a sessões espíritas com pessoas da minha família, enfim. Até quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, em 96, e ali foi realmente decisivo e foi transformador. E eu louvo a Deus porque desde aquele primeiro encontro, a graça de Deus não deixou que eu largasse o caminho da salvação, que eu apenas fosse crescendo. Então, eu vivenciei esse processo de vencer o maligno e de crescer na fé e de experimentar, de conhecer a Deus de perto. E posso dizer com toda certeza que vale a pena ser de Deus, que vale a pena caminhar na salvação, que vale a pena ser católico, que vale a pena largar certas coisas. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para algumas características importantes aqui do jovem, que vence o maligno. Eu vou reler aqui, embora esteja ali, para que fique bem claro. Ele diz assim sobre os jovens, no versículo 13, na segunda parte: jovens,
eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Depois, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Então o texto fala 2 vezes de vencer o maligno, 2 vezes de vencer o inimigo. Ou seja, nós estamos em luta, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha espiritual. 2 vezes ele diz isso. É preciso vencer o maligno. Por quê? Porque a gente está em guerra. E ele coloca 2 coisas. Nós somos fortes, porque a palavra de Deus permanece em nós. E agora eu queria ver, no próximo slide, que é o último, alguns elementos para que a gente possa ser esse jovem vitorioso que a palavra de Deus nos fala. Se você conseguir pegar bem, senão acompanhe a leitura aqui na frente. O Salmo 118, em algumas Bíblias é o 119, no versículo 9 diz assim: como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras. Vou repetir. Como um jovem manterá pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras. Gente, na minha época de jovem, havia muitos riscos, muitas tentações para a gente largar a salvação e enveredar pelo caminho do mundo e das trevas. Havia muitas tentações. Mas igual à época de vocês, não era. O tempo que vocês estão vivendo é muito mais difícil ser puro, é muito mais difícil ser casto, é muito mais difícil ser fiel. Por quê? Porque tudo que é ruim, tudo que não presta, está multiplicado e muito facilmente acessível a todos nós, desde a nossa infância. Toda sujeira, toda maldade, tudo que não presta, está acessível a poucos cliques do nosso dedinho num aparelhinho como esse aqui. Na minha época, para poder ver pornografia, a gente tinha que ganhar a confiança dos rapazes, dos caras mais velhos, que escondido nos mostravam as revistas pornográficas que eles usavam, que eles guardavam. E eram aquelas coisas assim bastante forçadas, imagens pornográficas, as mulheres com cada seio do tamanho de uma melancia, os homens, né, com porte físico, os genitais parecendo um animal selvagem. Não sei, não tinha Photoshop naquela época, mas era uma coisa assim, uma aberração. Visualmente, inclusive, era feio de ver. Mas qual molecada, somente os meninos, que não tinham acesso a essas coisas através dos primos, dos irmãos mais velhos, às vezes do próprio pai, tio, isso era muito comum. Então, às vezes, você passava numa banca de jornal, você via lá uma revista proibida, com uma tarja ainda escondendo alguma coisa. Nós estamos vivendo numa época em que essa iniciação sexual depravada, prostituída, ela é cada vez mais cedo. E isso entra pelos nossos olhos, crava na nossa memória, afeta a nossa imaginação e corrompe completamente a nossa inocência e a nossa pureza. Infelizmente. Nunca houve uma época onde os jovens foram tão assediados, tão atacados no campo da pureza como no nosso tempo. Só que a palavra de Deus, e de modo muito particular esse salmo, escrito lá nos dias do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, portanto há 3000 anos atrás, a palavra de Deus, por mais que tenha 3000 anos, ela traz um remédio que continua sendo um remédio válido para vocês do século 21, que nasceram no século 21 e estão vivendo no século 21. Como um jovem pode ser puro? Como um jovem pode guardar a sua pureza? Sendo fiel à palavra de Deus. É interessante porque isso concorda com João. Jovens, vós sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. Se a palavra de Deus estiver em mim, se ela permanecer em mim,
Ainda que eu tenha o contato com certas coisas, como a palavra está em mim, essas coisas não entrarão, não ficarão em mim, porque eu já estarei preenchido. Então, se eu já estou preenchido de algo, o que vem de fora da sujeira do maligno, não entra ou não fica, não cola. Por quê? Porque eu já estou preenchido. Mas é preciso estar preenchido. Então, se eu não tenho o contato com a palavra de Deus, a minha mente está aberta, está vazia. E já diziam os antigos, cabeça vazia, oficina do diabo. Aí o demônio entra e o demônio faz a festa. Quero pegar o segundo texto. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Timóteo era um jovem que caminhava com Paulo. 2 Timóteo 3, versículo 14. São Paulo diz assim para ele: tu, porém, permanece firme naquilo que creste e aprendeste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as sagradas Escrituras. Desde quando? Desde a infância. Timóteo foi um grande jovem, um grande homem depois, porque desde a infância ele conheceu as sagradas Escrituras. E sabes que elas têm o poder de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Por ela, pela Escritura, o homem de Deus, o jovem de Deus, a mulher de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Timóteo era um jovem que desde a infância tinha contato com a palavra de Deus. Ele vivia aquilo que o Salmo pediu. Como um jovem pode ser puro? Sendo fiel às vossas palavras. Sendo fiel às vossas palavras. Então a palavra de Deus, ela é aquilo que traz a sabedoria que conduz à salvação. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus nos meus 23 anos de caminhada, é que desde os primeiros passos, quem me acolheu na igreja, quem me acompanhou, quem me dirigiu, quem me coordenou, me colocou em contato com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, em 96, eu fiquei tão feliz de ter ganho a Bíblia, eu pedi para o meu irmão mais velho, e aí, na hora que eu saí na rua para ir para o grupo de oração, numa sexta-feira à noite, a rua estava cheia de gente, a molecada toda, todo mundo jogando, brincando e tal. Eu estava tão feliz dentro de casa com aquela Bíblia. Eu li ela a semana inteira, mas na hora de ir para a rua, com a Bíblia debaixo do sovaco, que todo mundo me viu, e começaram a me dar risada, e a apontar o dedo, e me chamar de crente, me chamar de pastor. Nossa Senhora, eu senti uma vergonha, sabe como queima o rosto assim? Uma vergonha, a vontade que tinha era de desmaiar. Mas mesmo com aquela vergonha de ter sido ridicularizado por estar com a Bíblia debaixo do sovaco, eu fui. E na sexta seguinte eu fui de novo. E na outra eu fui mais uma vez. E aos poucos eu comecei a ler. E aos poucos eu comecei a entender. E a palavra começou a mudar a minha vida. Com 1 ano, eu ganhei um Novo Testamento de bolso bem pequenininho. Comecei a levar ele para a escola. Eu já não tinha mais vergonha. Levava para a escola na hora do intervalo. Na hora do intervalo eu lia o Novo Testamento lá no meu cantinho. E aí com o tempo já não tinha mais nem vergonha de portar, eu já estava falando de Jesus para amigos meus. E comecei a levar gente para a igreja, falando de Jesus com o Novo Testamento de bolso na sala de aula. E louvo a Deus porque ele pude levar muitos para Jesus naqueles anos. Do primeiro, do segundo, do terceiro ano. Eu não tinha mais vergonha. Por quê? Porque Jesus não teve vergonha de morrer por mim na cruz e dar a sua vida em meu resgate. Porque Jesus transformou a minha história. Porque Jesus curou as minhas feridas. Porque Jesus me deu força para vencer os meus pecados. Porque Jesus me deu a graça de perdoar os meus pais, de refazer a minha história, de começar um novo caminho. Porque Jesus não era uma teoria na minha vida, mas ele era uma realidade. Eu experimentava o amor dele e experimento até hoje. E a palavra de Deus foi me dando a força que eu precisava. Porque ela tem a sabedoria que conduz à salvação. Ela ensina, ela corrige. Volta um pouquinho em Timóteo, quem está com a Bíblia. 1 Timóteo 4, versículo 12.
Essa palavra, queridos jovens, Deus me deu em oração quando eu fui convidado a primeira vez para poder pregar. Isso foi no ano de 97, um ano que eu tinha caminhado. 97, muito novo, na minha paróquia. Eu aceitei o convite sem refletir, mas depois aquilo começou a me roubar o sono, porque eu tinha muito medo de falar em público. Na classe, na sala de aula, na escola, na rua, eu era muito fechado, muito retraído. Caía um lápis meu na sala de aula, eu não tinha coragem de levantar e pegar para não chamar atenção, porque tudo eu achava que as pessoas iam dar risada na minha cara. Eu era muito retraído, muito tímido, muito envergonhado, absurdamente. Na festa junina de escola eu não tinha coragem de dançar. Eu era muito fechado. E de repente me chamam na igreja para pregar. Eu falei, meu Deus do céu, por que me chamam para outras coisas, intercessão, fazer coleta? Não sei. Logo para pregar. E aí eu falei, olha Jesus, se o Senhor quer que eu pregue, eu vou fazer um acordo com o Senhor. Você vai ter que me dar uma palavra que prova que o Senhor me chamou para pregar. E aí fui para a igreja uma tarde de domingo, sozinho, pedi autorização para a secretária, entrei, fiquei debaixo do sacrário, pus a mão no sacrário assim, ó. Falei, ó, o Senhor, esse povo que está aí no grupo de oração, nos retiros, fala que o Senhor fala com eles, dá a palavra na Bíblia, pois se isso é verdade, eu quero uma palavra para mim, que fale comigo. Claramente que o Senhor vai me usar para falar com os outros. Eu abusava aqui de joelhos, orei em línguas um tempo, e aí pedi a Deus que me desse uma palavra. E aí a palavra que Deus me deu foi essa, 1 Timóteo 4,12. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, viver na caridade, na fé e na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o carisma, o dom que está em ti e que te foi dado por profecia. E aí eu senti aquela acelerada no coração e eu falei, meu Deus existe, ele fala de verdade com a gente. Eu falei, não é possível, não podia ter caído uma outra palavra, né? A palavra era muito clara, falando de jovem, falando de falar, de ser modelo, de aplicar-se à leitura, a não negligenciar, a não descuidar do dom. Mas você acha que eu acolhi de pronto a palavra? Claro que não. Falei, Senhor, não me leve a mal, mas se o Senhor puder me dar uma segunda palavra de prova no Antigo Testamento, eu me convencerei. E fechei a Bíblia, orei mais uns minutos, pus a mão no sacrário de novo e pedi a Deus que me desse uma palavra. Essa eu não vou ler para não gastar mais o nosso tempo. Mas a palavra foi Isaías 6. Isaías 6 diz que um anjo apareceu para Isaías, e o anjo pegou uma brasa no altar, imagina uma brasa da churrasqueira, um carvão em brasa na churrasqueira, e trouxe, e tocou no lábio do profeta Isaías, queimou a boca dele, e falou assim, essa brasa está purificando o teu pecado, para que você possa falar de mim. Aí o texto faz uma pergunta, Deus pergunta, quem enviarei? Aí o profeta Isaías com a boca queimada fala, envia-me, né? Os lábios estralados. Olha que tristeza. E eu falei, meu Deus do céu, que palavra que é essa? Depois daquele dia eu nunca mais duvidei que Deus fala com a gente, que Deus falava comigo. E desde então, o Deus que fala comigo também fala através de mim, apesar de mim. E isso já se vão mais de 20 anos. O jovem precisa desenvolver frutos, ser modelo no falar, no vestir, na caridade, na castidade. Nunca houve um tempo onde as pessoas se vestissem tão mal como nós nos vestimos hoje. A impureza já é proposta às crianças. As meninas são os grandes alvos, as grandes vítimas dessa mundanidade que está espalhada por aí. Roubou a inocência, a pureza, a beleza das crianças. E as meninas já de cedo aprendem a se vestir como mulheres adultas e serem sensuais nas suas roupas, nos seus penteados, nas suas maquiagens, nas suas unhas, no seu modo de se portar.
E a gente convive com isso, infelizmente. As roupas curtas, as roupas apertadíssimas, os decotes. Domingo passado, eu fui à praia. Minha esposa estava no retiro, há 5 dias. Teve o dia das crianças no sábado. Eu levei as minhas filhas com a minha mãe no domingo. Fomos a Santos. Passei o dia lá. Aluguei um hotel na beira da praia, aqueles que encostam o carro ali. Levei tudo no porta-mala. Hotel 5 estrelas. E passei o dia na praia. À tarde vim para casa e fui para a missa à noite. A minha mãe falou assim: César, antigamente a gente via as mulheres bem vestidas, dentro do que é possível, com trajes de banho numa praia, e uma outra escandalosa usando fio dental. Agora, todas estão de fio dental ou praticamente nuas. E eu não consegui visualizar pessoas vestidas decentemente. De menininhas a aquelas tias pelancudas. A bunda que está assim, né? Tudo caindo, esbagaçado, e achando que está apavorando ainda de fio dental. É a visão do inferno, né? A visão do fim. Porque se alguém novo já é feio, porque é expor o que é de mais precioso que a gente tem para qualquer um, imagina uma pessoa velha. Que cena horrível. Todo mundo tatuado. E as meninas perceberam, falaram: pai, por que essas pessoas têm mais protetor solar? Aí viram que era por causa das tatuagens. Todo mundo tatuado. Tatuado no olho, tatuado na testa, tatuado na bunda, tatuado em tudo. As meninas daquele jeito. Eu, por exemplo, se eu não tiver de óculos, eu não consigo enxergar nada com detalhe. Só consigo fazer a leitura com essa proximidade do texto. Então daqui eu não consigo ver detalhe. Eu tinha que ficar sem óculos o dia todo. Aí tinha hora que tinha que olhar minha mãe montar as meninas lá e tinha que correr para perto, porque eu não enxergava. Mas você fica com óculos, você corre o risco de pegar toda hora. Porque nós estamos vivendo essa barbaridade. Essa exposição que é ensinada na TV, que é ensinada pelas cantoras, que é ensinada pelos artistas, nas novelas. Nós nunca vivemos uma época tão podre, tão baixa, tão imoral, tão pervertida quanto a nossa, a de vocês. A gente bebe isso, respira isso, come isso. Só que nós estamos no Senhor, nós estamos na palavra, nós estamos na igreja, nós somos de Jesus. Todo mundo pode fazer todas estas coisas porque eles não conhecem a Deus. Nós precisamos ser a diferença. Mas para ser a diferença você tem que ser forte. Você não pode ser um fracote, um molenga, um frouxo, um fraco, um jovem sem fibra, sem opinião, sem posição. Todo mundo fica, você fica também. Todo mundo beija qualquer, você beija também. Todo mundo sai, você sai também. Todo mundo bebe, você bebe. Todo mundo cheira, todo mundo usa droga. Você faz como todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você é uma alma escolhida por Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Você conhece a palavra. Você conhece o Espírito. Você conhece a Nossa Senhora. Você conhece a Eucaristia. Você tem uma comunidade. Você tem pais, mães, irmãos orando por você. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Um alto preço foi pago por você. É possível vencer porque vocês são fortes. E vocês podem vencer o maligno. Vocês não precisam se vestir como prostitutas, meninas. Vocês não precisam agir como prostitutos, rapazes. Caçadores de experiências, de prazeres. Que querem roubar a virgindade. Que querem roubar a pureza das meninas. Nós não podemos ser pervertidos como a nossa geração. Nós podemos ser diferentes. É possível viver sem masturbação. É possível viver sem ideologia de gênero. É possível viver sem sexo antes do casamento. É possível viver sem pornografia no celular, na televisão, no seriado. É possível viver castamente no modo de viver e de falar, sem falar palavrão, sem falar piadas indecentes. É possível respeitar pai e mãe, ser modelo dentro de casa. É possível.
Mas só é possível para quem busca a presença de Deus e a palavra de Deus. Quem está fora da palavra, fora da Eucaristia, fora da presença de Deus, já perdeu a batalha. E vai ser mais um dessa geração sem sentido, dessa geração suicida, dessa geração automutiladora, dessa geração de depressivos, dessa geração de jovens que não tem causa para lutar, que não tem fibra para procurar um serviço, que fica até 40 anos dentro de casa dependendo de pai e mãe, e ainda exigindo a melhor internet, a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor celular. As gerações anteriores de juventude, com poucos anos já estavam trabalhando, dando duro. Não ficavam fazendo chantagem emocional com pai e mãe, exigindo faculdade, exigindo cursinho, exigindo curso de inglês. Porque os jovens do passado eram jovens mais trabalhadores, jovens mais que iam atrás. Eu lembro meus irmãos com 13, 14 anos que iam roupa de marca, ia trabalhar, ia ser garçom no final de semana, ia ser office boy durante a semana. Hoje não. A gente tem tudo do melhor, melhor internet, melhor televisão, melhor tênis. Tem tudo que é conforto, anda de carro, viaja, tem curso, tem tudo. E fica murmurando, reclamando da vida, reclamando do pai e da mãe, reclamando da comida. Com preguiça de tudo. Nós vivemos essa geração de jovem preguiçoso, de jovens sem vontade, que não tem decisão interior para escolher um curso, não sabe o que vai ser. Começa uma faculdade, começa um curso, começa outra coisa, Por quê? Porque não tem causa, não tem sentido de vida, está perdido, está fraco, está mole, dentro dele é como se fosse uma gelatina, não tem firmeza. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não lhe formou o caráter. Jovens que saem de qualquer jeito, que fazem o que todo mundo faz. Por quê? Porque falta essa força interior. A força de Carla Acutis, a força de Guido, a força de Chiara Lute, a força de Chiara Petrilo, a força de São Domingos Sávio, a força de Maria Goretti, a força de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós temos milhares e milhares de santos exemplos que podem iluminar a nossa juventude. Mas tem jovem hoje querendo ser que nem Neymar, tem jovem querendo ser que nem Anitta. Os modelos, os ícones de juventude que a gente tem, é tudo uma cambada de prostituído, de gente suja, que corrompe os costumes e os valores. É isso que a TV mostra, é isso que a música mostra, é isso que a cultura mostra. E a gente aprende isso dentro da escola. Nós vivemos em guerra. E só vai vencer a guerra e ser homem, e ser mulher de Deus, construir uma família, ter filhos honrados. Só vai respeitar, honrar a Deus, aqueles que tiverem a palavra de Deus em sua alma. Nós não estamos em brincadeira, nós estamos em guerra. Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917, e ela depois disse que o último combate entre Satanás e nosso Senhor Jesus Cristo seria em relação à família. As nossas famílias estão em guerra. O demônio está trabalhando arduamente para destruir as nossas famílias, para colocar pai contra filho, filho contra pai. Não pensa você que isso é só uma questão cultural, mudança de época, século XXI, modernidade. Não. O inferno se levantou para destruir as nossas famílias, e eles têm atacado, o demônio tem atacado diretamente a juventude. Então, se a gente não ocupar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, com as coisas do céu, a derrota já está decretada. Só é forte quem permanece na palavra. Depois, eu não vou pegar todos os textos, mas Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Se você não desenvolver um mínimo que for de vida de oração todos os dias, você não tem como ser um jovem forte. No mínimo 15 minutos por dia você tem que separar do teu dia para rezar. Eu não sei rezar, eu não sei falar com Deus, eu fecho os olhos, eu fico quieto, eu não sei o que falar. Então, no mínimo, aprenda a rezar o terço. Eu duvido que se você rezar o terço todos os dias, Satanás vai te conseguir levar com a enxurrada para a tentação desse mundo. O terço tem salvado a muitos, o terço tem transformado a muitos. Aprenda a rezar o terço e reze o terço todo dia. Esses dias uma jovem da minha comunidade ligou para a líder de célula dela e ela disse: olha, eu tenho sido muito tentada a tirar a minha própria vida. 14 anos. Ela fez uma tentativa esse ano, inclusive.
Mas ela teve um retiro, um encontro com Deus em julho, está perseverando, está lutando contra essa tendência maligna que clama dentro dela. E ela ligou para a líder e ela disse: quando eu rezo o terço eu me sinto forte, mas eu não estou conseguindo rezar o terço. Você me liga todo dia à noite, no tal horário, para que a gente possa rezar o terço junto pelo telefone? E a líder dela, que tem 18 anos, está ligando para ela toda noite, às 10 da noite, para rezar o terço pelo telefone. E ela está vencendo o maligno, porque ela está rezando o terço todos os dias com a líder dela. Se você orar, você vai vencer. Se você orar, você vai aprender a perdoar e aceitar os seus pais, com todo o defeito que eles tiverem. Porque existe um mandamento da lei de Deus, que é o quarto: honrar pai e mãe. O pai e a mãe pode ter o defeito que for. Ele é seu pai e sua mãe e merece a sua honra e a sua obediência. Eu, por exemplo, sou filho de uma família que fracassou. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Meu pai teve um histórico triste de alcoolismo a vida toda. Foi a grande causa da separação. Minha mãe teve que fazer das tripas coração para nos criar, trabalhar. Eu passei dos 9 aos 18, 9 anos sozinho em casa. Minha mãe saía cedo, eu estava dormindo. Minha mãe chegava à noite, eu estava dormindo. Ia para a escola sozinha, comia sozinho, passava a tarde sozinho. Meus irmãos já iam trabalhar. Mas nem por isso eu me tornei um revoltado, um drogado, um traficante, um prostituído. Porque nesse meio de tempo eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo mudou a minha história, mudou a minha vida. Nunca precisei colocar uma gota de álcool na minha boca, um cigarro na minha boca. Namorei, noivei, casei. E para a glória de Deus, não precisei manter relações sexuais com a minha namorada para provar ou esperar que ela provasse o amor dela por mim. Tive a graça de casar virgem, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e ela. Porque mesmo vivendo num mundo podre como o nosso, se a gente for fiel a essa palavra dá força para a gente vencer o mundo a partir do nosso interior e dar testemunho do lado de fora. Não é impossível. Não é impossível. Se você quer namorar, se você vai namorar, peça a Deus que coloque uma pessoa que queira ser santo, que queira ir para o céu como você, e Deus vai preparar. Agora, se você for buscar em qualquer lugar, você vai encontrar qualquer coisa. Espera o tempo certo para namorar. Espera o tempo certo para tomar as decisões. Foque em trabalhar, foque em estudar. É 12 anos, já está querendo namorar, meu Deus do céu. Que fogo que é esse? Não arruma nem a cama e já quer namorar? Já trabalha? Já pode sustentar o namoro? Já pode dar presente para a namorada? Já pode levar ela? Você tem dinheiro, você pode bancar o teu relacionamento? Não pode. Vai precisar pedir para a mãe e para o pai, né? Então não namora não. O dia que você puder honrar o teu namoro, o teu compromisso, aí você pode namorar. Entende? Não, mas eu amo, eu estou sentindo. É hormônio, isso é físico. O teu corpo está pronto para ser pai e mãe. Está prontinho para ser pai e mãe. Mas você tem maturidade para ser pai e mãe? Se vira uma criança desse relacionamento, você vai ser um bom pai ou uma boa mãe? Ou você vai ter que queimar toda a tua juventude para poder cuidar de uma criança com a ajuda da avó, criado na casa da avó? E ser mais um desses pais irresponsáveis do nosso tempo, que vão formar crianças carentes, vazias de presença de pai e mãe. Dá para ser diferente, é só a gente querer. E o último conselho, e esse eu vou ler na primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Esse aqui é um conselho muito importante. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós outros que sois mais jovens. Pedro está falando com jovens. Sede submissos aos anciãos. Todos vós em vosso mútuo tratamento, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 5. Vós, jovens, sede submissos aos anciãos. Nós vivemos essa época
em que os jovens têm um espírito de independência, um espírito de autonomia. Nós nos sentimos melhores que os nossos pais, professores, padres, pregadores, policiais, qualquer figura de autoridade. Esse mundo decadente que nos cerca colocou dentro de nós a ideia de que a gente pode tudo, de que a gente é tudo, que a gente é mais que os outros. Aqui está um grande erro. O jovem precisa ser submisso aos mais velhos, a começar dos seus próprios pais. Quem tem problema com os pais vai ter problema com Deus. Quem tem problema com os pais vai ter problema com o marido e com a mulher. Quem tem problema com os pais vai ter problema com o chefe. Quem tem problema com os pais vai ter problema com qualquer figura de autoridade que encontrar ao longo da sua vida. Se não aprende a ser obediente, submisso, baixar a bola, calar a boca, baixar a guarda, baixar a orelha dentro de casa, vai ser um desaforado lá fora. Só que lá fora o mundo vai dar na cara, sem dó. E vai experimentar a humilhação, e vai experimentar a vergonha. Porque o demônio, ele coloca esse espírito de autonomia, de independência. Eu sou dono, eu levanto a voz, eu xingo, eu brigo, eu bato a porta dentro de casa, eu exijo o direito do pai, da mãe, da avó, do tio. Eu sou o cara dentro de casa. O demônio te faz o grandão dentro de casa. Mas lá fora ele vai pôr gente maior do que você, que vai passar por cima de você. Você vai ser pisado, você vai ser usado, você vai ser deixado para trás. Alguém vai usar o teu corpo, vai abusar sexualmente, vai fazer o que quiser, depois vai te cuspir, vai te jogar fora, igual uma carcaça. O diabo faz isso. Ele faz você destratado dentro de casa, e ele faz você ser destratado lá na frente. Aí sua vida vai entrar no vazio, no buraco, e aí vai entrar para tudo que é coisa que não presta. Vai para a bebedeira, vai para a droga, vai para tudo que não convém. Para você ser forte nesse maligno, você precisa de humildade. Humildade para contar com os pais e humildade para contar com quem é mais velho que você. Sozinho você não vai ser forte e não vai vencer o maligno. Se você tiver humildade, você vai partilhar as suas dores, os seus desafios com o teu líder de célula, com os mais velhos da comunidade, com os formadores, com os pregadores, com aqueles que aconselham. Sozinho, você vai para o buraco. Sozinho, você já é. É preciso ter a humildade de pedir ajuda quando a situação ficar difícil do teu lado. Se você se fechar, se você for buscar resposta na internet, no mundo virtual, a derrota já está decretada. E não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Então sejam humildes. Busquem ajuda aos mais velhos, junto aos mais velhos. Humilhai-vos perante o nome de Deus. E Deus vos exaltará.